Pedro Adão e Silva, tenho 47 anos, dou aulas na universidade, mas aquilo que me interessa mesmo é por cinema, música, livros, surf e revistas sobre tudo isto. É essencialmente uma relação que se foi alterando muito ao longo do tempo. E acho que isso também é um sinal e um sintoma dos tempos. Eu cheguei a ser assinante de muitas revistas e hoje não assino rigorosamente nenhuma revista. Não sei se isto quer dizer que eu leia menos textos em revistas, provavelmente leio o mesmo, mas aquela experiência tátil, que tem também um lado efêmero, acho que isso caracteriza as revistas e que se calhar fez parte da minha pré-adolescência com as revistas de futebol, a 11, a Mundial, e depois da adolescência e da primeira idade adulta, em que eu era um ávido consumidor de revistas de muitos tipos, isso foi desaparecendo e foi sendo transformado por uma outra coisa, em parte importante porque passei a ler os textos das revistas online. A relação com as revistas foi mudando do ponto de vista também dos meus interesses mais temáticos, se bem que há, diria mesmo, elementos de continuidade. Há coisas que me interessavam quando eu tinha 12, 13, 14 anos, 15, 16, por aí fora, e que me continuam a interessar da mesma forma hoje. Há coisas que me interessaram muito aos 19, aos 20, e pelas quais hoje tenho menos interesse do ponto de vista daquilo que é a compra, a aquisição de revistas, a assinatura, e há coisas que surgem de novo. O futebol. A experiência que o contacto que nós tínhamos aqui, eu sou de Lisboa, vivi sempre em Lisboa, mas o contacto que nós tínhamos em Lisboa com a informação era muito diferente daquele que nós temos hoje. Quer dizer, se eu queria saber o que é que se passava no campeonato francês ou no campeonato inglês de futebol, eu dependia das revistas, dependia de revistas que chegavam passado 4 semanas, na melhor das hipóteses, dos acontecimentos. E, portanto, essa relação muito mediada fazia parte de um tipo de consumo de revista que eu fazia. Eu comprava revistas de futebol, essencialmente revistas francesas, que não sei por que motivo era aquilo que existia e que se conseguia comprar em Lisboa, para saber alguma coisa do futebol internacional. Ora, isso perdeu todo o sentido. Neste momento, eu com uma aplicação de telemóvel sei os resultados ao segundo de qualquer jogo. Portanto, esse lado foi sendo substituído, foi-se transformando. O mesmo em relação à música, quer dizer, era muito difícil, porque nem sequer existia a oferta de rádios que existe hoje, de saber o que é que se estava a passar na música de que eu gostava. E, portanto, a compra das revistas de música era fundamental. Revistas barra jornais, porque há ali coisas na fronteira, que também é uma coisa interessante, não é? O NME, o Melody Maker, que eram revistas, eram jornais, não sei bem, eram um pouco das duas coisas, mas eram importantíssimas para saber o que é que se estava a acontecer e o que é que se passava. Isso foi sendo substituído, ou um pouco mais tarde, uma revista que para mim foi mesmo importante do ponto de vista da formação do meu gosto musical, mas não só, uma revista francesa, uma Recoutil, teve um pouco esse papel mais tarde. Trouxe um exemplar, eu perdi grande parte das revistas, mas trouxe um exemplar que encontrei ainda de um número especial do Recoutil dedicado ao David Lynch. Eu nem sequer consigo perceber de quando é que isto é, porque ele não tem data. É de tal forma um número especial que não tem data, mas como o último filme que fala é o Mulholland Drive, terá 20 anos, por aí. Mas, portanto, o consumo foi-se alterando com os meus interesses e com o acesso à informação e a forma como esse acesso à informação foi sendo disponibilizado. Eu acho que a resposta a essa pergunta depende também do tipo de revista. Se eu pensar numa revista de reflexão, mais ensaística, de pensamento político, eventualmente eu não valorizo muito a dimensão gráfica. A última revista que eu assinei, e deixei de assinar há relativamente pouco tempo, não sei, 1 ano talvez, foi a New York Review of Books. Do ponto de vista gráfico, eu diria que a New York Review of Books é teimosamente, não é conservadora, porque há um statement na New York Review of Books que é a ausência de preocupação com
design, aquilo é texto, e até do ponto de vista das soluções gráficas, elas não são muito desafiantes. Acaba por ter graça, por terem mantido esse perfil. Acho que a revista é quase igual ao que era quando se iniciou. Mas quando penso, por exemplo, nas revistas de surf, assim, de repente, eu acho que houve certamente uma altura em que eu assinaria 5, 6 revistas de surf, para além das portuguesas que comprava. Nas revistas de surf, acho que essa dimensão está muito presente. As revistas de surf foram totalmente mortas pelas redes sociais, porque qual era o propósito novo de comprar uma revista de surf, ficar à espera que ela chegasse, nomeadamente as americanas e as australianas, mas mais a Surfer e a Surfing, que eram assim as duas grandes referências das revistas de surf norte-americanas, californianas. Qual era o propósito das revistas? Era, por um lado, saber o que é que se passava com o surf competitivo, isto é, ver os resultados, ver umas fotografias dos campeonatos, perceber como é que as ondas tinham estado naquele campeonato que nós não sabíamos, as televisões portuguesas não passavam, não havia internet, nada disso, mas também ver as imagens quer dizer, das ondas extraordinárias, que são aquelas que são escolhidas para as revistas e que estão muito distante daquilo que é o surf cotidiano que se faz ao fim de semana, pelo menos para quem é aqui de Lisboa. Ora, isso foi derrotado pelos Instagrams dos próprios fotógrafos, que tiram as fotografias e as disponibilizam online, e aí sim a componente gráfica era muito importante. Acho, aliás, que as revistas de surf foram também importantes, como outro tipo de revistas, na exploração da dimensão gráfica das revistas. Nós falávamos disso, o David Carson, que é um designer importante, foi editor da Surfer. E, portanto, essa exploração das fronteiras, dos limites, que é uma coisa que está muito associada ao surf, não é? A ideia de um desporto radical, refletia-se também na dimensão gráfica das revistas. E, portanto, eu, quando olhava para as revistas de surf, tinha uma preocupação com a dimensão gráfica que não tinha quando pensava na New York Review of Books ou outras antes que assinei. E isso é curioso, porque mesmo no contexto português, se nós pensarmos nas revistas portuguesas, eu estou convencido que a Surf Portugal foi das revistas mais interessantes graficamente durante muito tempo em Portugal. E porquê? Porque era uma revista do surf portuguesa e que explorou muito do ponto de vista do aspecto gráfico, inovando, fugindo daquilo que eram as revistas mais formatadas, que eram dominantes em Portugal. Eu trouxe aqui um conjunto de revistas, não exaustivo, mas revistas que refletem um pouco aquilo que são os meus interesses sobre revistas e revistas que eu li, acompanhei ao longo dos tempos. Em primeiro lugar, algumas revistas de surf. Eu cheguei a acumular centenas, talvez, de revistas de surf. Acabei por ter de as deitar fora, mas há 2 conjuntos que eu guardei. Uma é a Surf Portugal. Eu trago aqui um número dos 20 anos da Surf Portugal, que aliás tem uma capa desdobrável. Ele é de 2007, com uma sequência. Lá está a ideia da sequência, que era uma coisa que nós precisávamos de uma revista para ver uma sequência de fotografias. Temos aqui uma sequência do Tiago Pires, o Saca, nos coxos, com fotografias do Ricardo Bravo, que foi fotógrafo sempre da Surf Portugal. Eu escrevi durante muitos anos, fui colunista da Surf Portugal durante muitos anos e, portanto, as revistas de surf fizeram sempre parte do meu imaginário e da minha experiência. Depois aqui, 2 revistas de música. Eu, durante muito tempo, comprei muitas revistas de música, já falava há pouco, do NME, do Melody Maker, depois da Incompatible e a Mojo, da Uncut, quer dizer, acho que fui experimentando tudo, algumas coisas americanas, a Past, que é uma revista interessante, norte-americana, mas trouxe aqui um número especial da Incompatible e depois uma revista que eu também, essa vou comprando assim episodicamente, recentemente continuo a comprar, ao contrário do que aconteceu com as outras, que é uma revista de jazz. Depois aqui no outro grupo, eu não trouxe nenhuma revista de futebol, mas trouxe 2 revistas de reflexão, ensaísticas, de pensamento. Bom, uma que é uma herança
do meu avô, portanto passou para o meu pai, depois para mim, que é a coleção inicial toda do Tempo e o Modo. Foi uma revista muito importante em Portugal na década de 60 e ainda na década de 70, com origem naquele grupo dos católicos progressistas, mas que alargou bastante o seu âmbito. Isto é o primeiro número do Tempo e o Modo, é de janeiro de 63, e é notável porque a revista era dirigida pelo António Alçada Batista e tinha o João Bernardo da Costa como editor. E este número tem um artigo do António Alçada Batista, tem um artigo de Mário Soares, de Paul Ricoeur, do Rui Belo sobre o Herberto Helder, mas também tem um artigo, que neste contexto agora, do Jorge Sampaio e do Jorge Santos, sobre a universidade. Eles tinham sido ambos dirigentes do movimento associativo estudantil na crise de 62, portanto meses antes. E ainda uma revista que eu assinei, diria no final da faculdade, sim, e nos meus primeiros anos pós-universidade, que era a Dissent, uma revista da esquerda liberal norte-americana, e que tinha muitas pessoas relevantes e de certa forma foi uma revista formativa para mim. Este número, por exemplo, tem um texto do Rick Beck, mas também do Richard Rorty. O Michael Walzer escrevia frequentemente nesta revista, e o tipo de debates que estavam nesta revista eram debates que certamente na altura estavam um pouco presentes no espaço público português. Por exemplo, este tem um longo artigo sobre o multiculturalismo e sobre quem tem medo do multiculturalismo. Hoje são discussões que estão por todo o lado. Às vezes nós, quer dizer, reescrevemos um pouco aquilo que foi a nossa experiência, mas eu diria que se não é uma capa, é uma fotografia. O Tom Carroll, no Pipe Masters, no Havaí, cerca de 89, 90, por aí, é inesquecível essa imagem. Acho que todos os surfistas têm isso e eu acho que isso foi capa da Surfer.